É com grande satisfação que o Museu Histórico ele abre as suas portas e recebe a exposição Paisagem Passagem, uma ponte em 30 dias. Um belíssimo trabalho do artista Elis Coelho, o que justifica o primeiro lugar no edital de exposições temporárias do Museu Histórico de Santa Catarina. Obrigada. O Daniel gostaria de dar uma palavrinha? Convido aqui na frente. Olá. O fascinante nessa exposição é a abordagem que ele faz, que é uma abordagem diferenciada, inédita, que valoriza detalhes e diferenças que não são às vezes percebidas pela gente no dia a dia. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas visitas guiadas, agora durante a obra, visitas muito boas. Fotografei muita coisa que ele captou de maneira diferente. A arte é transformadora, né? A arte não é necessariamente uma cópia do real, né? A arte é transformadora. Ele consegue estilizar detalhes da ponte que dão um novo valor àquela paisagem que a gente está acostumado, aquele cenário que a gente está acostumado a ver há tantos anos, né? Eu nasci aqui, morei perto da ponte, no lado do continente. Eu tenho a minha relação com a ponte é uma relação de infância. E eu estou aqui com tantos catarinenses esperando há 36 anos, né? Que ela seja reformada. Parece que, enfim, vai voltar a ter uso. O bacana do trabalho do Mário, MC. Mário César. O bacana do trabalho dele é essa percepção diferenciada que ele tem. Tem algumas coisas. Eu estou fazendo uma matéria sobre esse trabalho dele para o jornal Notícias do Dia do fim de semana. Uma ponte tem uma relação muito íntima com a cidade, né? É o símbolo maior do Estado, reconhecido em pesquisas de opinião pública, né? Quando você fala em Santa Catarina, a primeira imagem que tem na cabeça é a ponte de Silúrio. Depois vem cidades, né? Como Florianópolis, Camboriú, Lages. Mas a primeira imagem, quando você fala em Santa Catarina, a primeira imagem que as pessoas associam é sempre a ponte de Silúrio. Pena que demorou tanto tempo, mas enfim, parece que agora vai. Esse é o trabalho dele, realmente, como ele chamou, de um diário visual, né? Um dia a dia de acompanhamento da obra, pegando. Interessante que tem alguns desenhos, alguns quadros, algumas aquarelas. Ele faz o hibridismo, né? A confusão da obra com a estrutura da ponte, né? A mistura dos elementos e a presença sempre do elemento humano, sem o trabalho você não faz nada, né? Sem o trabalho do trabalhador. É isso. Então, eu queria primeiramente agradecer, né, a presença. Nossa, para mim não tem como expressar, né? É incrível. Eu sempre fico emocionado, eu sempre choro, estou acostumado. Então, eu acho que é legal pensar esse trabalho. Ele tem é um relato mesmo, e é incrível que ele não foi programado. Ele começou com aqueles 3 quadros lá no final, que estão no começo, né? E a partir desses 3 quadros, desses 3 trabalhos, eu fui embaixo da ponte, fui ver a paisagem e tal, e eu comecei a desenhar, e eu observei a estrutura,
que é uma estrutura híbrida mesmo. Eu acho que ela propiciou essa coisa da ferrugem, né? É uma estrutura provisória que está junto com essa estrutura nova, né? É uma reforma, eu acho que é um trabalho super complexo, um trabalho de engenharia, talvez seja uma das obras mais importantes da engenharia no mundo contemporâneo, então, e a gente às vezes não dá tanta atenção para isso, né? E até pelo fato de ser uma coisa tão cotidiana, a gente está acostumado. E eu parei sobre essa obra e eu comecei a desenhar e eu percebi esse movimento dos operários com os macacões laranjas, vermelhos, no meio dessa estrutura. E é um desafio, assim, uma coisa que é incrível, assim, o trabalho desses profissionais, assim, que eu vejo como, assim, é incrível, assim, realmente. E aí eu começo a fazer um relato que é, assim, até para a montagem, se vocês forem ver, é quase como se fosse um calendário, né? A ideia de uma coisa temporal, que ela vai seguindo. Agora, tem uma coisa que é incrível, que é uma passagem que você faz primeiro dessa abordagem da estrutura, né? E aí chega um momento que você começa a entrar no detalhe, eu começo a querer entender como essa estrutura funciona. Aqui você tem essa estrutura que é uma coisa muito confusa e tal, mas que eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto de desenhar. Eu não gosto de desenho tão acabado, eu gosto de desenho mais aberto, mais solto. E até aqui eu tenho um momento, essa primeira aproximação, né? A questão das arquiteturas, né, antigas, do mar e tal. Aqui eu começo a perceber, e aqui eu estou num momento muito particular dessa história da ponte, que é um momento que essa estrutura antiga ela vai desaparecer para dar lugar para uma nova. Eu não tinha percebido, nada disso eu tinha percebido. Eu percebi que isso depois vai acontecer em novembro, tem um momento histórico em novembro, que é uma madrugada, né? O Venceslau, né? A gente foi acho que em novembro, não me lembro exatamente o dia, que tem um corte da barra de Olhão, corte dessa barra de Olhão, que é uma coisa apreensiva para todo mundo, né? Porque é uma estrutura que finalmente tem um corte para entrar Então, na verdade, o que a gente tem aqui tem um retrato da velha estrutura. E é uma coisa que é incrível, que eu comecei a perceber essa coisa do dia a dia, e não foi fácil porque eu continuei mantendo as minhas atividades. Só que, assim, esse espaço, ele começa a entrar nessa questão da estrutura, de perceber a estrutura. Eu começo a ver que ela não é uma coisa inteira, eu não posso pegar um cartão postal, ela é um fragmento, ela é uma coisa, e ela é híbrida, é uma coisa que você não consegue mais saber o que é uma coisa, o que é a outra. Você começa a tentar entender isso aqui. Eu sou professor de desenho, eu trabalho com perspectiva, então isso aqui para mim é fascinante. Essa complexidade é fascinante. Eu começo a trabalhar com isso. E aqui começa a acontecer uma outra coisa. Então você tem passagens, né, diferentes, que aqui eu começo a perceber fluxos diferentes. O fato de eu ir na cabeceira da ponte e começar a perceber o vento, a maré, as pessoas, me leva para uma outra coisa, e aqui você tem um fluxo, né? Eu percebo que de manhã o mar tem uma cor, à tarde o mar tem outra cor, à noite o mar tem outra cor. O vento de manhã não é o mesmo no começo da manhã, da metade da manhã, né? Então você tem uma passagem muito grande, né, que vocês vão perceber aqui, né? Tem essa coisa bem das cores. E aqui eu não sei se todo mundo pode vir um pouco, acho que é legal, acho que seria legal, né, fazer. Aqui eu tenho esse para mim esse é um dos trabalhos que eu acho mais interessante, que tanto é que é um trabalho que está no banner e tal, que é essa coisa de você estar próximo e você perceber a dimensão da estrutura com os operários. E eu comecei a perceber também que essa estrutura que a gente passa sem perceber muito, ela muda a cada dia, né? Quem acompanha as obras da ponte e tal sabe que cada dia é uma coisa, vai ter uma ferramenta no lugar, e aqui você tem uma balsa que chega com material, tem uma estrutura que depois vai se mudando. Aqui tem uma coisa interessante também, que é o pássaro em voo, né? Aqui eu consigo capturar, tem umas coisas que vão aparecer depois com uma figura humana, que é as palavras. Como é que você desenhou um pássaro? Você congela um pouco aquele momento dentro da paisagem, congela o momento, você observa o pássaro e congela ele, né? Então aqui tem um pássaro no ano, né? Então, e eu acho que tem uma coisa da ponte, essa ponte devia se chamar
ela foi pensada para ser chamada Ponte da Liberdade, né? Porque ela tem a Ponte da Independência, né? Ela está uma coisa da... tem a questão da independência, o fato de ela foi pensada em 2019, né? É isso? Não, desculpa. 1919, né? Ela foi pensada para ser inaugurada em 22, então seria uma ponte da independência, né? Acabou sendo uma ponte da abolição, né? Que ela foi inaugurada 13 de maio, então você tem uma temática dessa coisa do pássaro em voo, que é uma coisa e que tem a ver com um poema que eu gostaria de ler, não sei se eu vou conseguir, que é o poema que abre a dissertação, que é um poema justamente do Cruz de Souza. A minha dissertação de 20 anos atrás, eu comecei a fazer esse trabalho a partir de uma dissertação de 20 anos atrás, ela abre com o poema do Cruz de Souza. E por incrível que pareça, que cartas que foram abertas aí, né, que parece que coisa jogo de tarô, alguma coisa assim, essa exposição ela é aberta no Palácio Cruz de Souza. Então é uma coisa incrível, por isso que eu gostaria de ler o poema se chama Na Luz. Então aqui tem uma mudança fundamental e eu agradeço muito a presença do engenheiro Venceslau. A partir teve uma coisa importante que eu pedi para ele assim, posso pintar a ponte, não sei, alguma coisa assim. Eu estava na sala de espera, posso contar? Aí eu cheguei para conversar e tal, aí o Venceslau falou, eu pensei que fosse para pintar a ponte, né? Que era um empreiteiro, né? Não foi isso não. Empreiteiro para pintar a ponte. Não, eu quero pintar a ponte, né? Assim, pintar a ponte, não. E aqui tem uma coisa incrível, por isso assim, eu acho que tem a questão de valorizar esses trabalhadores, passam anônimos, né? Praticamente são pessoas que são de muitos lugares diferentes. E aqui você começa, quando eu entrei assim, pode desenhar e tal, mas eu parei bem no começo, porque você tem uma coisa, essa estrutura é muito viva, né? E você começa a perceber que tem que tomar certos cuidados. Eu não quis entrar assim, eu parei no pórtico, e aqui eu começo a perceber um pouco o que as coisas acontecem. Na primeira vez que eu fui desenhar, estava cheio de madeiras, elas estão aqui no primeiro plano. No dia seguinte já não estava mais, então eu comecei a perceber a mudança. Aqui entra um aspecto bem geométrico. E nos finais de semana, vocês vão perceber que volta a questão do fluxo, volta a questão das cabeceiras, né? A questão noturna, entra uma coisa aqui que é importante, que são os trabalhadores. Aqui tem um soldador, né, que eu consigo desenhar. Aqui tem um trabalhador que é o seu Ivo, né? Nessa obra. Seu Ivo, ele estava nesse momento, ele é um trabalhador mais antigo da Ponte Sem Luz. Ele ainda continua, ainda hoje, trabalhando na ponte. Esse trabalho é um trabalho que eu acho incrível, ele está no vídeo ali um pouco, esse desenho. Aqui também tem uma coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção, tem o engenheiro Guimarães Pereira, ele começou a observar esse trabalho e ele começou a ir fotografar, documentar o meu processo de trabalho. Eu não sei, vamos fazer a volta aqui, podemos? Aqui a gente tem uma coisa, gente, não é programado isso, mas assim, eu tenho um lado olhando para a ilha, um lado olhando para o continente. E aqui tem dois momentos, e aqui aparece uma coisa que eu acho incrível, que eu falo ali, que é o gentil acolhimento. Eu acho que eu fui acolhido. Quando eu comecei a trabalhar na ponte, as pessoas me trataram de uma forma tão gentil, tão simpática, e me fez sentir em casa. Eu estava em cima da ponte como se estivesse em casa. Aqui, isso aqui eu fico emocionado, porque mas não é de tristeza, né? De alegria. Um dia que estava chovendo, e aí e o pessoal, eu vi que eu estava com casaco desenhando na chuva, e eles falaram, desenha dentro do barraco, né, depois. E aí eu vou contar uma história também que é interessante. Eu estou desenhando dentro do barraco, e aí foi muito legal, porque o pessoal estava jogando dominó, eu acho que era
eu não me lembro se era no sábado, e tinha um jogo do Figueirense. E aí eu estava desenhando, os rapazes foram no jogo e tal, e eu falei, manda mensagem para saber quanto é que tá o jogo. E aí tinha uma coisa interessante, que aí eles mandaram mensagem, era CRP, alguma coisa. ABC. O ABC. E aí o jogo, eles botaram 1-0. Aí o pessoal perguntou, quanto está o jogo? Eu falei, 1-0, o Figueirense está perdendo. Eu falei, time ruim, não sei o que. Começaram a xingar o time. Depois fui ver que não, ele estava ganhando. Gente, não podia aparecer mais uma vez. Mas é incrível, assim, a questão de, então, esse acolhimento muito gentil, assim, eu fui tratado, assim, o pessoal, assim, você quer cafezinho, você quer ir no banheiro, eles foram, tem pescador da cabeceira em Surrar, e deixou o barraco aberto, assim, falou, gente, assim, a casa deles, assim, eles foram, tô indo pescar lá, pode usar aqui, então, assim, eu fui acolhido, isso é uma coisa incrível dessa cidade, né? Então, assim, você tem alguns lugares que você tem essa questão humana muito forte. Eu acho que isso que torna esse trabalho tão interessante. Acho que esse trabalho é um trabalho coletivo também. Ele não é só um trabalho claro que eu estou desenhando, mas eu acho que ele faz parte de uma coletividade. E eu acho que a importância desse trabalho, por isso eu queria agradecer muito a pessoa da Vanessa de ter entrado na licitação, né, para poder participar. Eu acho que é legal, é um trabalho para ser mostrado para a cidade, é um trabalho para ser mostrado para as pessoas. Ele não é um trabalho para estar em uma gaveta, é um trabalho para ser tornado coletivo. Né? Eu acho que mostrar um pouco esse momento que eu tive foi setembro, foi um setembro inteiro, né, eu trabalhei. Esse trabalho é todo feito, esses desenhos são todos feitos no local. Normalmente eu desenho muito rápido, meus desenhos são de 1 hora a 2 horas no máximo. Alguns raros desenhos, como esse aqui, são desenhos que eu fiquei mais tempo, um pouco mais de tempo, mas assim, normalmente eu não gosto de levar trabalho para retocar, para fazer acabamento. Esses trabalhos não têm retoque. Então vocês vão perceber que às vezes alguns trabalhos, por exemplo, como não é esse, mas tem uns trabalhos ali que às vezes eu não consegui terminar e fica assim, né? Então você tem uma coisa que, aqui também é a mesma coisa, eu estou olhando para a ilha, aqui eu estou olhando para o continente. Então você tem uma passagem, lá no final, os últimos trabalhos, você tem o Fugidio, né? O Fugidio é um trabalho que eu fiz assim, como eu queria completar a questão temporal, mas assim, eu tinha pouquíssimo tempo, era um dia de chuva, eu desenhei dentro do carro, esse é o Fugidio. Fugidio é um trabalho que eu sabia que eu tinha 15 minutos, porque ia começar uma aula, eu tinha que estar na universidade, e eu tinha 15 minutos para desenhar, e eu fiz em 15 minutos. Né? E aí o último é um trabalho mais denso, é um trabalho mais... é um trabalho mais reflexivo, né? Porque é como se eu tivesse feito uma trajetória e ter finalizado, ele é feito da cabeceira do continente, olhando para as torres e enfim, eu acho que aí eu chamo ele de despedida, porque a partir daquele momento eu não desenhei mais com lápis de cor a ponte. Eu fiz alguns trabalhos que aparecem ali, que são trabalhos com nanquim, mas eu não quis fazer, eu quis manter essa viagem num tempo, um recorte temporal. Né? Pode ser que agora eu volte de novo, tá? Mas esse é um momento para mim que foi um momento da minha vida muito importante, assim, em vários aspectos. Né? Também foi um aspecto de dificuldades, de algumas formas, algumas coisas que aconteceram. Então, assim, alguém escreveu, acho que não sei se foi a Tânia escreveu alguma coisa que são 30 dias de solidão. Eu acho que tem um pouco disso, assim, eu acho que eu preciso desenhar para mim é um encontro comigo mesmo, né? Então eu precisava dessa reflexão e eu acho que de certa forma foram 30 dias de solidão, mas junto com pessoas, que não foi bem acolhido. Eu acho que eu podia só ler a última coisa, terminar o poema do Luiz Souza. Guimarães, falei, olha aqui o Guimarães, o engenheiro que está aqui brilhando. O beijo ficou maravilhoso, hein? Acabei de chegar. Esse foi então, o Guimarães, assim... Guilherme. Guilherme, desculpa.
Guilherme, ele me acompanhou muito nesse processo. O Guilherme foi uma pessoa incrível, assim. E aí a gente tem algumas imagens, depois a gente vai ter uma coisa para pensar no futuro. Esse trabalho, só para uma coisa que eu acho que aproveitar o Guilherme, a presença do Guilherme, esse trabalho ele tem uns convites que foi feito uma gráfica que é para o público, é gratuito e tal. E eu estou pensando durante a exposição tentar conseguir fundos para um financiamento, né? Esse é o convite, né? Mas fundos para um financiar uma publicação. Então a ideia dessa exposição é terminar com uma publicação e, se for possível, né, no começo do ano que vem, sei lá, até maio, a gente conseguir fazer uma publicação dessa exposição. Que eu acho que justamente isso que eu estava falando, né? Eu acho que ela tem que ser multiplicada, esse olhar deveria ser multiplicado. Porque foi uma coisa tão legal para mim, foi tão bom para mim, né, que eu acho que ele tem que ser compartilhado, né? Eu queria, então, só ler, então, assim, as obras não estão à venda, não elas são uma obra que, assim, se for pensado depois como uma possibilidade de venda ou um acervo público, alguma coisa, ela tem que estar no conjunto. Eu penso nelas no conjunto, elas não de uma forma isolada, né, mas eu acho que ela tem essa ideia, ela nasceu como um conjunto, né? Então vou ler esse poema para a gente, né? Que é assim: na luz, de soluço em soluço a alma gravita, de soluço em soluço a alma estremece, anseia, sonha, se recorda, esquece, e no centro da luz dorme contrita, dorme na paz sacramental bendita, onde tudo mais puro resplandece, onde a imortalidade refloresce, e tudo em cânticos palpita. Sereia celestial entre as sereias, ela só quer despedaçar cadeias, de soluço em soluço a alma nervosa. Ela só quer despedaçar algemas e respirar nas amplidões supremas, respirar na luz radiosa. Cruz de Souza, últimos sonetos, na luz. Obrigado.